Fala galera, beleza? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí para receber as notificações, deixa aí já o seu joinha se você acompanha os vídeos aqui do canal, se você curte aí e se você tira proveito dos vídeos, porque é muito importante você deixar o seu like aqui para o YouTube entender que o vídeo vai chegar para mais pessoas também. Tá? E um recadinho que eu deixar pra galera, não deixem de me seguir lá nas redes sociais também, principalmente no Instagram. Agora eu tô divulgando muita coisa no Instagram, meu Instagram é @NandoCostaMusic, tá? Me acompanhem lá, eu tô postando sempre novidades, dicas, coisas dos trabalhos que eu venho fazendo aqui no dia a dia, tá bom? É um grande prazer poder compartilhar as informações com a galera toda. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui como um complemento desse último vídeo que eu postei, em relação aos fones de ouvido. É um vídeo que eu vi que muita gente se identificou e viu que realmente tem esse tipo de dificuldade em compreender a própria mixagem com os fones de ouvido também. Eu acabei esquecendo de comentar algumas coisas nesse vídeo também, que a galera foi levantando e tal, e perguntando depois. Muita gente tem dificuldade assim e pergunta qual fone, né, que eu recomendo para trabalhar, qual fone legal. Eu já tive alguns fones, né, ao longo da minha carreira, assim, ao longo desses anos que eu estou trabalhando. Eu tive um fone muito legal, que foi o fone da Beyerdynamics, o DT770, tá? É um fone bem legal, infelizmente o meu estourou o cabo, e eu pretendo comprar um novo novamente. Mas é um fone bem legal, inclusive ele é bem confortável de se usar, né? Porque isso é importante quando você trabalha com fone de ouvido, você ter um recurso que seja, de certa forma, até confortável no seu trabalho do dia a dia, assim, ele é almofadado e tal, porque isso realmente incomoda. Se você tem um fone desconfortável, você não consegue ficar muito tempo com ele, tá? Então esse é um fone que eu recomendo. Tem esse fone que eu estou trabalhando nesse momento aqui, que foi um fone até meio custo-benefício, que eu aproveitei uma viagem que eu fiz para Nova York para trazer esse fone aqui, que é um Audio-Technica M30X, tá? É um fone que lá nos Estados Unidos eu paguei acho que $75 nele, tá? É um fone que a gente chama de budget, né? É um fone que não é dos mais caros e não é dos mais baratos, mas ele é um fone que nessa faixa de preço de $75, quando eu comprei na loja B&H, que é lá em Nova York, tá? Lá eles têm um mostruário enorme de fones de ouvido e você consegue testar todos. Ficam todos com um iPodzinho ligado lá e tal, você testa todos. Eu testei todos os fones que eles têm à disposição na faixa de, sei lá, 60 a $80, tá? Esse é o melhor fone que eu já testei nessa faixa de preço, tá? É o Audio-Technica M30X. Vale muito a pena, ele é muito confortável de se usar, ele dobra aqui para você guardar, inclusive vem com um bagzinho também para transportar na sua mochila e tal, é fácil. O som dele é bem gostoso, tá? Assim como eu disse, na prática nada é flat, né? Mas esse fone aqui tem um balanço bem legal de grave, de médio e de agudo, tá? Ele é bem confortável a audição dele, inclusive eu trabalho no dia a dia de mixagem e masterização com ele, eu confio plenamente trabalhando com esse fone aqui. Tá? Então são fones que eu recomendo. Esse fone aqui no Brasil, eu acredito que você consiga ele na faixa dos, sei lá, 400, 500 reais, alguma coisa assim, tá? Não é o fone dos mais baratos, mas também não é dos mais caros. Esse que eu comentei, o Beyer DT770, aí ele já vai girar por volta de uns 1.500 reais. Ele já é um fone bem mais caro, assim, para você trabalhar, mas é um fone totalmente confiável para você trabalhar nas suas mixagens, nas suas masterizações. Aí você vai para outros tipos de fone, tipo aqueles da Sennheiser. Eu esqueci o modelo agora, mas enfim, são fones top, tá? Que são bem legais. Agora, nesse vídeo aqui eu queria comentar também a respeito de monitores, que acaba que nesse vídeo de fone de ouvido muita gente perguntou sobre monitoração e muita gente aqui no canal vem me perguntando sobre monitoração, o que eu recomendo, principalmente a galera que está começando, que ainda está meio perdida e tal, e eu vou mostrar um pouco da monitoração que eu trabalho aqui no meu estúdio, tá? E algumas características sonoras. Assim como eu estou falando, nada no mundo real é realmente flat, né? Apesar da gente sempre buscar o termo flat, tanto em fone quanto em caixa, na prática, nada é 100% flat. A gente tem os equipamentos que tentam chegar o mais próximo disso,
tá? E aí eu já vou comentar algumas características aqui, mas na realidade, até nas especificações técnicas, você vê que realmente não é 100% flat, tá? Aqui no meu estúdio eu tenho a chance de poder trabalhar com 3 pares de monitores diferentes, além do fone, tá? Inclusive, muitos trabalhos que eu faço aqui de mixagem, masterização, às vezes os clientes vêm e trazem os fones deles também. Na minha interface eu tenho entradas auxiliares para fones de amplificação, eu tenho aqui na minha mesa também e tal. Então dá pra gente realmente conferir pelo menos umas 5 referências diferentes quando a gente está fazendo o trabalho aqui para valer. E isso é muito importante, tá? O mais importante não é você se limitar só a uma fonte de referência, seja ela fone ou monitor de referência que eu vou falar aqui. O importante é você ter várias, porque o que acontece é que cada uma vai ressaltar ou refletir um pouco mais determinadas características sonoras, tá? Assim como eu disse, esse fone aqui, ele é um fone que ele não é 100% flat, assim como nenhum fone é, mas dentro das características que ele se propõe a fazer, ele é bem balanceado, tá? Eu acho que o termo que a gente tem que buscar na produção musical não é flat, e sim balanceado. Quando a gente fala flat, flat significa plano em inglês, tá? Ou seja, você imagina que você tem um espectro, entre aspas, plano para sua audição, tá? Na verdade, a gente tem que ter um espectro coeso e balanceado, e não necessariamente flat, até mesmo porque a gente não ouve flat nos nossos ouvidos. Beleza, então aqui, só para explicar para vocês, eu tenho 3 pares de monitores aqui, dá para ver. Esse maiorzão aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo apontar a minha mão aqui. Esse aqui, o cinza, grandão. Bom, ele tá na vertical aqui, isso aqui é uma caixa de som, do outro lado tem outra, tá? Na verdade ele tem 5 drivers, tá? Ele tem 2 drivers aqui na frente, que são os drivers de médios, tá? Esse pequenininho aqui é o tweeter dele, tá? Dessa caixa. E aqui dos lados, não vai dar pra ver direito, mas essa caixa ela tem 2 subwoofers, uma de cada lado, tá? Essa caixa aqui é da marca Barefoot. Para quem acompanha aí vídeos aí no YouTube e tal, tem aquele canal Mix with the Masters, né, que tem inclusive a plataforma online de cursos e tal, que tem todos esses caras que a gente pira aí de mixagem, Chris Lordaldi, Manny Marroquin, toda essa galera tem vídeos lá no Mix with the Masters, e os caras hospedam seminários na França, todo ano numa mansão lá que tem, os caras têm o estúdio e tal, enfim. É uma marca que patrocina o Mix with the Masters, essa Barefoot. Então, eles estão em ascensão. É uma marca que está sempre muito em evidência. O ano passado eu tive a oportunidade de ir novamente lá na NAMM, lá em Los Angeles, que inclusive está acontecendo esse final de semana agora. Começou ontem e hoje, sábado e domingo. Então, são caixas bem legais, tá? Não são caixas baratas, são caixas de alta performance para estúdios de gravação, estúdios de mixagem, a gente trabalha em masterização também. Você tem vários tipos de monitor, você tem sistemas de som surround também que você pode montar com caixas da Barefoot, você tem subwoofers também. Inclusive tem um vídeo bem legal aqui no canal sobre mixagem com subwoofer, para quem não assistiu vale a pena também, que tem a ver com todo esse papo de monitoração e tal. Enfim, essa caixa aqui é a caixa que eu uso durante 90% do tempo, tá? Ela funciona para o meu trabalho de full range, assim, ou seja, é uma caixa que representa de uma forma mais plena e mais balanceada todo o espectro, tá? E a gente falando de todo o espectro, assim, eu consigo ouvir com tranquilidade nessa caixa aí, por volta de 30 Hz, sem nenhum problema por causa dos subwoofers que ela tem do lado. Inclusive, é uma arquitetura bem interessante essa caixa, porque esses subwoofers, eles movem, né, em direções contrárias, e quando a gente tem, né, pelo princípio da teoria de áudio, quando você tem duas coisas iguais movendo ao contrário, você tem uma inversão de fase ali, tá? Então o que acontece é que você tem um subwoofer fazendo uma movimentação ali, criando frequências bem graves, movendo ao contrário. Só que quando você move ao contrário, você cancela a fase. Então, acusticamente, você cancela a fase, fazendo com que a caixa trepide o mínimo possível. Então, quando essa caixa está tocando, você colocar a mão nela, você praticamente nem sente a caixa movendo. Então, foi um sistema que eles fizeram pensando em aprimorar o próprio design da caixa para ter uma movimentação mínima de grave e a trepidação da caixa não alterar a própria resposta de frequência. Então, o que acontece é que essa caixa tem uma resposta no subgrave
que eu particularmente nunca ouvi em nenhuma outra caixa no planeta Terra, tá? Então é o que faz o diferencial aqui para eu poder ouvir com muita clareza as regiões subgraves ali, por volta entre 30 e 50 Hz é o que salva para a gente poder realmente identificar qualquer tipo de sobra, de subgrave, principalmente em músicas que demandam esse tipo de ajuste, tá? Então, esse é o primeiro par que eu tenho. O segundo par que eu tenho, que é esse aqui, ó, é o da Yamaha, é o HS80, tá? É a linha antiga da Yamaha, HS80, porque hoje em dia eles vendem o HS8, tá? E muita gente me pergunta, cara, o que você acha dos Yamahas? A resposta é, eu sempre recomendo os Yamahas, tá? Inclusive, esse HS80 aqui, que hoje em dia é equivalente ao HS8, eu tenho um sistema surround dela, tá? Vocês estão vendo a caixa central que tá aqui, ó. Tá aqui, a caixa central, tá? Acaba que por questões físicas eu não consigo ter a caixa central no meio aqui embaixo, mas ela fica aqui em cima e dá para mixar o surround de boa. E eu tenho duas caixas aqui atrás também fazendo as traseiras do surround, todas HS80. Eu tenho um sub da Yamaha também aqui embaixo, então ele faz o 5.1, tá? Todos Yamaha. Então eu recomendo altamente essas caixas da Yamaha, porque são caixas que dentro da linha profissional, entre aspas, assim, a gente está na linha de entrada profissional, tá? Esse par da Yamaha, eu acredito que você consiga ele hoje aí por volta de R$3.000, 3.500, alguma coisa assim, o par de HS8, tá? Se você procurar no Mercado Livre, até o HS80 você consegue talvez por um pouco menos, porque é um par mais antigo. Mas recomendo totalmente. Tem uma reprodução muito legal de graves, tá? Apesar de não ter o sub ultra exagerado, mas eu consigo ouvir claramente os graves nele. O que eu sinto da caixa da Yamaha é que ela tem uma média alta bem definida. Então ela ajuda muito na definição de média alta. Se você mixar nela pensando em ouvir o som macio, a sua mix vai estar perdendo definição, tá? Então ela é uma caixa que apesar de representar bem o espectro, quando você começa a cair ali para baixo de 80 Hz, ela começa a cair um pouquinho levemente, tá? Então você não ouve o subgrave tanto quanto eu ouço na Barefoot. Mas eu sinto grave tranquilamente, tá? E a questão a média alta nela ajuda bastante, tá? Definição de voz, definição da caixa da batera, guitarras, tudo que tem média alta ali entre 3 e 4K nela tem uma definição bem interessante, tá? O outro par que eu tenho, que dá pra ver aqui, ó, é o par de Avantone Mix Cubes, tá? As Avantones, elas são caixas ativas que seguem a filosofia das caixinhas Auratones, que são clássicas, né? Aquelas caixinhas quadradinhas pequenininhas. Muita gente usa no estúdio, usa uma só, tipo em mono, para checar a mix em mono, alguma coisa assim. Eu tenho um par, então eu trabalho a mixagem normalmente com elas, tá? A grande diferença dessa caixinha pequenininha é que ela só tem um driverzinho, e é um driverzinho pequeno de 5 polegadas, eu acho. O que acontece? Não tem grave, né? Então é uma caixa excelente, inclusive o design dela é criado para você meio que estimar a sua mix para dispositivos pequenos que não tem tanto grave, tipo celular, laptop, televisão. Então essas caixinhas aqui são a chave para a gente definir os volumes da mix, tá? Então muitas vezes para eu sacar os volumes de cara eu jogo para elas o som, e aí os médios vêm todos para frente. Então, para eu sacar médio, é nessa caixa aqui, tá? Para eu sacar full range, eu venho nessa, tá? E para eu ter uma segunda alternativa full range, mas com a média alta definida, eu venho para a Yamaha. Então, eu tenho 3 cores diferentes, tá? Obviamente, a Barefoot e a Yamaha, elas são mais full range. Essa daqui, ela realmente não tem tanto agudo e não tem tanto grave. Você ouve o médio, praticamente. Você não tem tweeter nela também. Apesar de você ouvir, né, você sente o todo tocando, mas o som é mais enlatado, tá? Então eu vou tocar um trechinho de uma música que eu estou mixando aqui, só para vocês entenderem as características, tá? Eu não sei se vai ficar muito claro no celular, mas dá para perceber um pouquinho da diferença entre elas. Vou tocar um trechinho aqui primeiro, a gente vai ouvir na Barefoot aqui, ó. Vamos dar uma ouvidinha aqui na base.
Bom, então a gente consegue sacar a música como espectro completo aqui, mas a gente ouve claramente o som do bombo pulsando, o grave, principalmente o subgrave é o que chama atenção nela, né? O resto do espectro ele é bem balanceado, tá? Se você olhar no manual da caixa, você vai ver que não totalmente flat, principalmente no ponto do crossover do grave, entre os drivers de médio e o driver do subwoofer ali e tal. Mas é bem balanceada, é ultra balanceada, ouvi o espectro tranquilo, com muita clareza, a resposta de transiente da caixa é excepcional, eu ouço clique com muita facilidade nessa caixa, muitas vezes vem músicas para eu mixar, que eu ouço assim e falo, cara, a edição tá ruim, ou tá dando clique aqui, eu ouço nas caixas de som tranquilamente, porque a resposta de transiente dela é excepcional, tá? Vamos ouvir esse mesmo trechinho ouvindo agora nas Avantones, só para vocês compararem, ó. Interessante. Nessas caixinhas aqui, a primeira coisa que salta à frente, a gente tá sem a voz aqui, mas a primeira coisa que salta à frente é a caixa da bateria. Parece que ela explode. Por quê? Porque tem muito médio. Então tudo que tem muito médio vai aparecer com muita clareza ali, né? Os brilhos tendem a amaciar um pouquinho, mas tudo que é médio, então voz, caixa, guitarra, tudo vem para frente. O piano na hora que entra ali no refrão e tal. Então fica muito claro pra gente balancear os volumes. Vou mostrar agora a Yamaha aqui, olha só. Legal, a Yamaha aqui, ela volta a ter o grave novamente, a gente não percebe o grave tão sub quanto as Barefoots, mas a gente ouve o grave nítido, o bumbo. Muita gente acha que às vezes, cara, alguém me falou que eu tenho que comprar Yamaha e mais ter um subwoofer. É mentira, você consegue mixar só com essa Yamaha aqui, você não precisa de subwoofer, tá? Você consegue ouvir tranquilamente os graves. Se você precisar de um auxílio extra de grave, basta você botar um fone, você vai ouvir o subwoofer, o subgrave da música sem nenhum problema. Você não tem obrigação de ter uma caixa como essa com subwoofer extra. Você pode ter, mas não é obrigatório, tá? A gente ouve com muita clareza os médios, tá? Inclusive o som da Yamaha, ela, apesar de não ser a mesma característica, ela vem herança das NS10, né? Que tinha aquela característica de som mais médio e tal. O médio ainda continua nessa caixa, mas ela é um pouco mais full range, assim. Eu sinto ela um pouco mais high-end do que a NS10. Mas a gente ouve bem o médio. E a gente ouve também a média alta com mais definição. Então eu ouço a ponta da caixa ali por volta de 3, 4K, eu ouço com bastante clareza aqui. E a gente tem uma definição de brilho bem legal também. Então é um monitor que para entrada do mundo profissional é altamente recomendável, tá? Assim, nenhuma dessas marcas aqui me patrocina e tal, então eu tô falando simplesmente a minha experiência. Muita gente que está começando, às vezes pergunta de monitores da KRK ou Rocket e tal. Eu particularmente não gosto, porque o que eu sinto é que eles têm um grave muito mentiroso. Então o grave deles tende a ser um pouco exagerado demais, e eu sinto que atrapalha demais a galera que está começando no trabalho de mix, apesar de ser uma coisa meio cliente, vamos dizer assim. Então o grave é um pouco exagerado demais, acaba mentindo e você acaba deturpando as suas mixes. É preferível uma caixa como essa, que é um pouco mais balanceada, para você ter uma resposta mais interessante. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, essa comparação aí, para vocês terem um ponto de vista diferente de como que eu trabalho no meu dia a dia aqui e como que isso aqui ajuda nas minhas decisões no mundo da mixagem. Não deixe de deixar o seu like, o seu joinha aí, que é muito importante pro vídeo. Inscreva-se no canal, marque aí para receber as notificações. Me sigam lá no Instagram, Nando Costa Music. A gente se fala aí. Um grande abraço, valeu!